pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu sou o Thiago Gotardello, eu sou professor de música, produtor musical do estúdio Music Store em Monte Sião, Minas Gerais. Eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês hoje sobre como começar seu home studio. Vamos começar. O que devo comprar? Como começar meu home studio? Uma das coisas que eu vou estar falando para vocês, né, é sobre equipamento e preço de equipamento, né? Uma boa interface de áudio para começar, né? Um bom microfone, né, para a vida toda, um fone também que vai durar a vida toda com você, que eu tenho certeza, e um bom monitor de áudio aí, baixo custo, que você não vai se arrepender, né? Então, o equipamento é uma coisa muito primordial aí na hora de começar seu home studio, né? Para você não gastar, né? Por exemplo, tenho alguns amigos produtores que a gente conversa, né? E a gente sempre fala até assim, né? Ah, se eu tivesse começado lá, tivesse pensado melhor, eu não tinha comprado tal coisa, né? Eu não tinha comprado um equipamento custo-benefício que depois não durou tanto tempo, né? Como a gente sabe como são algumas coisas, né? Então eu vou estar deixando aqui exemplos de equipamentos que realmente vão ser equipamentos duradouros, né? E que você não vai se arrepender. Outra coisa bem legal que eu vou estar mostrando para vocês é o que, né? Eu vou estar abrindo aqui o meu software de produção musical, no caso eu utilizo o Pro Tools. Eu vou estar mostrando para vocês aí como gravar um voz e violão, né? Um pouco sobre a cadeia de plugins, né? Porque normalmente a gente pega aquele monte de plugin, né? Começou ali um monte de plugin, a gente não sabe o que utilizar, né? E no final das contas a gente não utiliza tantos assim, né? O legal de produção é assim, você estudar bem a música, você gravar muito bem, né? Tocar de uma maneira que você vai falar, não tem erro, é isso aí, e boa, né? Vai editar poucas coisas ali. Eu acho que essa é uma maneira muito segura de você aprender a fazer o melhor na sua casa, né? Cantar muito bem afinado, tocar muito bem seu violão, né? Então esse é um caminho que é sem volta e é um caminho de qualidade, né? Então você está procurando qualidade no início do seu home studio? Faça isso, estude música, toque muito bem o seu melhor instrumento, né? O instrumento que você deseja tocar, cante muito bem, então faça entrar muito bem na sua interface de áudio, né? Que eu tenho certeza que você vai ter resultados significantes e você vai ficar muito feliz com isso. Ah, uma coisa que a gente sempre entra em detalhe no mundo da produção musical, né, é sobre o software de produção musical, né? No caso eu utilizo o Pro Tools, mas você pode estar utilizando qualquer software que tiver por perto, né, tiver em mãos ali, né? Nuendo, Cubase, o Reaper, que é um software sensacional, ele é gratuito no site, né? Então você pode estar utilizando ele, né? Tem plugins gratuitos aí que vão fazer as mesmas coisas que eu vou estar mostrando aqui, né? Então não tem desculpa aí para você não começar o seu home studio, né? Para você pelo menos ter ali a sua plataforma, o seu jeito de gravar e registrar suas canções, né? Ah, nesse ano de 2020 fizemos uma coisa que foi muito legal. A banda que eu faço parte, né, Rockstrada, gravamos aí as Quarentena Sessions, né? Colocamos esse nome por causa da pandemia. E foi uma coisa que foi um resultado muito legal de uma maneira muito caseira. Cada um gravou com o que tinha de melhor em casa, né? Um microfone ali legal, uma mesa, né? Um tem um home studio, o outro tem uma placa não tão boa assim, né? Uma bateria eletrônica, e tudo foi enviado para mim, né? E como que a gente fez, né? A mixagem toda dentro do computador, masterização dentro do computador, ficou uma qualidade muito legal de estúdio. Tanto que a gente foi notado pela EPTV Campinas. Tem uma entrevista muito massa que a gente conseguiu fazer lá, na íntegra, né? Claro, por videoconferência, né? Mas só que foi uma coisa muito legal que aconteceu nesse ano, né? É uma maneira de mostrar para vocês como fazer uma qualidade muito legal, né? De uma gravação com as coisas que a gente tem dentro do computador, né? Essa é a maior lição desse ano, né? Você pode estar acompanhando lá no YouTube, né? Tem vídeo de tudo, né? De olho na manhã, Rockstrada. Dá uma conferida lá que você vai ver como que ficou legal a qualidade.
esse ano também tive muito tempo de estudar timbres, né? Eu vou estar deixando aqui uma pauleira de 1 minuto para você estar ouvindo aí um pouquinho do meu trabalho. Some of those the workforces, why the things that burn crosses. Some of those the workforces, why the things that burn crosses. Killing in the name of, killing in the name of. When I was doing the soldier, those who die are justified for any bad. So why you justify chose to die but when it bad that is chose to why come on. Fuck you, I won't do it and tell me. Fuck you, I won't do it and tell me. Fuck you, I won't do it and tell me. Motherfucker. Agora deixa eu estar falando para vocês o que eu vou estar fazendo nessa oficina, né? Eu vou estar aqui, né, com uma música voz e violão, uma música tema aí para essa oficina, né, uma música bem legalzinha, rapidinha aí para mostrar para vocês aí o que eu fiz, dividi o estéreo, gravei aí uma vozinha mais agudinha para dar uma definição, né, uma coisa bem básica. E eu vou estar mostrando também ali no meu software de produção musical como eu fiz tudo isso, né, de uma maneira que eu fiz aqui muito rápido, que ficou num resultado muito legal aí para mostrar para vocês, né. Vamos começar. O que devo comprar? Como começar meu home studio? Fala pessoal, beleza? Tô aqui no cantinho agora, né? Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Aqui tá aberto o projeto do Pro Tools do tema do edital até, né? Vou deixar ele meio separado aqui por enquanto, porque eu vou falar dos equipamentos para home studio. Começando aqui pela M-Audio Fast Track a partir de R$680, né? No caso, esse modelo a partir de R$680 é aquele modelo da Fast Track mais antigo, né? Tem inclusive o sócio meu aqui, o André, tem uma, e ela é uma interface que dura muito tempo. É muito difícil dar defeito porque é bem feita. Ela é uma interface honesta, né? Com um pré legal, né? Desde as mais antiguinhas. Eu tinha uma que não tinha nem Phantom Power. Phantom Power é o quê? É uma energia que serve para eu estar usando o microfone condensador, né? Que é aqueles microfones bem sensíveis, né? No caso. No caso a gente nem vai entrando tanto nesse detalhe do Phantom Power. Então eu usava uma interface que não tinha nem Phantom Power da M-Audio e era bem honesta. Tinha um pré legal e eu consegui trabalhar e aprender muita coisa com ela, né? Ela era muito baratinha até. Inclusive vinha com o software Pro Tools versão mais gratuita lá, que dava para usar poucos canais, e eu aprendi até usar o Pro Tools a partir do Pro Tools que veio junto com essa M-Audio, né? Então a M-Audio é uma placa que eu indico aí de início para todo mundo. Você vai achar ela em valores legais. Busque equipamentos usados. Sempre eu falo, busque usado. O usado tá lá parado no estúdio e para estúdio é assim. Normalmente a galera conserva. Normalmente a galera tá lá parado, bota para vender e fala: putz, cara, aqui tá parado e eu não quero deixar esse equipamento parado, ele tá funcionando direitinho, tá quase novo, tá como novo, né? E eu quero passar ele para frente. Normalmente daí a galera passa mais barato, investe em outra coisa, né? Compra, por exemplo, uma placa melhor depois mais pra frente, né? E então essa M-Audio aí é a minha primeira indicação. Segunda indicação, vamos para um fone, né? Um headphone que normalmente agora vem me surpreendendo muito, né? Que é o Cubadisco. Inclusive eu comprei um para mim agora no final do ano, com uma promoção bem legal. Você consegue até cupom de desconto do Cubadisco. Você vai ver muito release de gamer usando ele,
Mas só que por que eu coloquei o Cubadisco aqui? Ele é um fone legal, já usei ele para trampar com produção antes. Ele é um fone muito legal, com uma qualidade muito boa. E ele é totalmente desmontável. Quebrou a haste, troca a haste. Deu problema no fio, troca. Consegue comprar separado. Qualquer coisa dele você consegue comprar separado. E isso eu acho muito interessante. Muito interessante, porque ele é um equipamento para a vida toda, né? Como a M-Audio é uma placa, né, que vai durar muito tempo com você, né? Tem um pré legal, é um equipamento de qualidade, mesmo os mais antigos, de qualidade. Esse fone é um fone só para a vida toda, que você vai conseguir substituir qualquer coisa. No caso, tem mais barato? Tem. No caso, esse aqui é um fone que eu usei por muito e muito tempo no estúdio. É o Sennheiser HD 202. Ele é um fone muito legal, muito legal. Ele isola bastante, ele tem um grave muito massa para gravar, né? Tem aquela pressão para gravar que é muito legal. E ele é mais barato, ele é mais em conta. Você vai conseguir achar ele legal aí no Mercado Livre por um valor muito significativo. Então esse fone da Sennheiser eu também indico. Porém, esses fones, por exemplo, o que pode acontecer? Pode acontecer, dar um problema aqui no cabo. O que eu vou fazer daí? Já era o fone, entendeu? Vou ter que ir atrás de outro fone. Eu posso fazer uma gambiarra para arrumar o fone. Porém, ele é bom, mas não vai ser para a vida toda. Não vai ser para a vida toda, porque uma hora ou outra vai dar um probleminha ali. E daí, já sabe, né? Vai ter que ajeitar outro fone, né? Então, para galera que quer começar com fone, indico o Cubadisco sim, porque ele é um fone só para a vida toda. Ele tem uns controles de grave aqui, né? Que é muito massa, né? É aquela coisa, para quem tem referência na hora que tá fazendo mixagem, um fone desse é sensacional. Ele não é um fone próprio para mixagem nem para masterização. Ele é um fone com muita qualidade de som. Isso basta. Às vezes no áudio isso basta. Se você tem referência do que você escuta e você consegue tirar um som com isso aí, você consegue tirar com qualquer outro fone. Eu já cheguei a fazer mixagem com aqueles foninhos do iPhone, porque eu acho que eles são bem flat pra mim, assim, né? E a galera escuta muito ouvindo o fone do celular. Então eu meio que me adaptei a pegar, a aprender a fazer uma mixagem por ele também, né? Eu uso ele muito como referência aí para finalizar uma mixagem, uma master. E eu acho muito legal. Por exemplo, o De Olho no Amanhã lá, eu mixei em casa, né? E eu usei somente o fone do iPhone. E eu consegui chegar nos graves, legal. É claro, tem coisa que eu mudarei pouquinho ouvindo no meu monitor? Sim. Porém, até os meus monitores da KRK, que eu utilizo aqui no estúdio, eles têm um grave meio mentiroso. Então eu tive que aprender a trabalhar com ele. Agora na hora de gravar é muito gostoso, porque é muito pancada. Vem uma pancada muito legal dele. Então na hora de gravar eu acho ele muito sensacional. E eu nunca troquei ele por causa disso. Mas eu aprendi a trabalhar com esse grave mentiroso dele, né? Monitores Edifier. Na verdade, Edifier fabrica caixas de som, né? Porém, são caixas de som de extrema qualidade. Eu indico isso para qualquer um mesmo, né? Para você ter um home studio lá, elas são perfeitas. Essa é a primeira indicação minha aí para todo mundo. A pessoa pergunta, cara, tem uma caixa de som barata aí, né? Um monitor de estúdio barato aí. Fala, Edifier, vai que você não vai se arrepender. Durabilidade, qualidade de som. Entro na mesma história falando sobre a referência, né? Precisa ter referência. Se você tem uma referência legal ali, aprendeu a gravar legal com um microfone, que depois a gente vai estar falando do microfone, aprendeu a estar gravando legal com seu microfone ali, a tirar um som legal, ter uma boa referência na hora do que você está escutando, né? Ter um hábito ali, você vai conseguir tirar um som tranquilamente com um monitor desse, porque ele é bom, ele é de boa qualidade, então vale muito a pena. R$ 569 ainda,
Esse eu fui direto nele mesmo, porque eu sempre indico ele, né? Você vai conseguir mais barato? Sim. Vai no Mercado Livre, pergunta pro cara. E aí, como que tá? Tá bem conservado? E boa. SM57 original. Inclusive eu tô com ele aqui. Esse é o microfone que, se a pessoa não começa com ele, se arrepende depois. Porque ele é um microfone que ele vai servir para tudo. Ele é o coringa do estúdio, né? Ele é um microfone que você vai pegar o ganho da placa ali, vai pegar, vai usar bastante. Você vai conhecer a resposta que o seu pré tá te dando a partir desse microfone. Ele tem uma característica que o som entra um pouco mais duro, né, mais pesado, porém ele tem umas frequências que são bem flats, assim, né, digamos. Então são bem precisas assim. Quando você canta e não passa o equalizador, entra legal. Gravou um violão e posicionou bem o microfone, por exemplo, eu coloco sempre ele meio virado de lado, 12º traste apontado para a boca. Esse é o jeito que eu gosto muito do violão quando eu estou usando só o SM57, né? Porque daí já pega um pouquinho do brilho, né? Inclusive eu utilizo uma paleta ali, depois vocês vão sacar pela gravação, é uma paleta fim, que é bem molinha. Você coloca no violão, fica praticamente um elemento percussivo, né? Então a paleta na hora de gravar o violão também é uma coisa muito útil, né? Essa fim, que é uma paleta bem molinha, né? Por exemplo, a gente tem paletas, por exemplo, tem a Fender Heavy aqui, né? Você vai fazer um solo, alguma coisa, entra, não fica tão marcado, não fica tão mirradinho assim, então na hora de gravar o violão, a paleta faz muita diferença. Então, voltando no assunto do microfone, esse SM57 é um microfone que eu acho que todo mundo tem que ter. E eu acho que todo mundo que tem um estúdio tem. E você que tem um home studio, invista nele, porque ele vai durar a vida toda. Ele é um microfone foda. Ele é um ótimo microfone, né? Eu uso ele para cantar em shows até agora, né? Porque eu acho que ele combina muito bem com a minha voz. Ele é um microfone que eu uso muito. Inclusive no Rage Against the Machine, que eu postei 1 minuto lá, eu usei ele no vocal, usei ele na caixa, usei ele na bateria toda. E é um microfone que eu gosto muito. E é o que eu mais utilizo e que muita gente utiliza, né? Eu vejo vários produtores falando, né? Eu recebo lá, tá Norman, tal, não tá bem gravado, sei lá o que, pega o que tá SM57 e exclui o resto, né? Porque o SM57 funciona para tudo, né? Ele é um microfone ali flat, né? Ele é um microfone muito bem definido, as frequências dele já. Ele não vai te dar tanta dor de cabeça. E eu acho que você vai gravar a voz de início com o SM57, você vai sentir ela entrando corretamente, muito bem mesmo, sem precisar mexer muito. Botou no violão, direcionou bem, você vai pegar um som do violão muito bem. Dobrou ali o violão, colocou outro, você fica sensacional. Você não precisa trabalhar tanto com essa faixa de equalização. O seu ouvido ele vai pegar uma coisa que vai entrar muito legal já. E isso faz toda a diferença. Porque quando a gente está mexendo muito na gravação, quer dizer que alguma coisa errada tem, entendeu? Então a gente tem que tocar bem e ter um bom microfone e um preampli honesto, né? No caso aí que eu falei da M-Audio, um preampli honesto. Esse é um microfone que você vai ter pro resto da vida. E o fone lá, o Cubadisc, você vai ter pro resto da vida. Esse monitor da Edifier, da mesma maneira. Então comece com o mínimo desses equipamentos e vá atrás de usado. Por exemplo, isso aqui eu chequei com valores novos, né? R$ 2.934 tudo ali, né? Porém, para mim o mais interessante é você ter ali a interface, você ter um fone honesto e você ter um microfone que você vai usar pro resto da vida, que é o SM57, né? Inclusive eu tenho um par aqui que eu nunca vou me desfazer desse par, porque qualquer situação eu vou estar usando o SM57, né? É um microfone aí que eu vou indicar. Ali no caso tá R$ 989, vai buscar um valor dele que seja mais em conta lá, usado, beleza, você vai conseguir achar tranquilamente também, viu? Porém, fique atento, né?
o original, ele roda, ele tem um amortecimento aqui, ele tem um espaço aqui, né? Tem um espaço, você sente a unha entrar aqui, por exemplo. Então, vendo na internet você vê qual a diferença do SM57 original, né? Tem muita diferença. Ele é um microfone muito robusto e vai durar a vida toda, eu tenho certeza disso. Esses equipamentos que eu coloquei, você não vai se arrepender de se pegar todos aí, você não vai se arrepender de nenhum. Eu tenho certeza disso, e isso é muito importante quando você começa a ter o seu home studio lá, né? Porque você tem um investimento e você tem que gastar bem. Vou estar abrindo o Pro Tools aqui. No caso tá aqui então. Tô com um canal de clique em 120 BPM, que eu abri primeiro, né? Aqui no Pro Tools a gente vê aqui as entradas, né? O input, por exemplo, se eu conectar o microfone vai estar por aqui, né? Olha lá, se eu vim aqui, por exemplo, interface, tá os meus 8 canais ali, né? Então você abrir um canal vai estar aqui input, output, né? No caso aqui eu tô mandando direto pro master, né? Aqui eu tenho aonde sola o canal, né? Aqui, por exemplo, eu solo, eu vou estar ouvindo só esse canal. Mutar, né? O mute, eu vou estar mutando só esse canal. Aqui eu vou ter esse izinho aqui, por exemplo, eu tenho que estar com o REC, né? Eu vou ter que estar com o canal aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui o microfone 1. Eu venho aqui, o izinho aqui, e a minha voz está saindo. Vou tirar aqui porque eu não estou usando aqui, né? Para gravar a voz. Aqui então seria o meu retorno, aqui seria o REC, né? A parte da gravação, né? A gente tem uns atalhos que é muito legal aprender no software de gravação. Por exemplo, aqui, para eu abrir qualquer canal, Command Shift N. Ctrl Shift N para quem usa o Pro Tools, por exemplo, no Windows, né? Então é muito bom aprender a usar os atalhos para você ter uma certa agilidade na hora que estiver gravando, né? Então pegue o seu software lá, né? No caso do Reaper, eu consigo usar os mesmos atalhos que eu uso aqui no Pro Tools, né? Quando eu uso o Reaper lá em casa, porque ele é moldável. Eu consigo, se for pegar qualquer vídeo lá de um cara falando sobre isso, você vai conseguir trocar o atalho. Ele é fácil de aprender lá até, né? Então, beleza. Aqui eu tenho o REC, aqui eu tenho o meu retorno, aqui eu solo, mute, entrada, saída de cada canal. É assim que funcionam os canais. Então, eu venho aqui em cima, aqui no caso aqui tem vários tipos de REC, né? No caso eu estou usando esse kick punch aqui, mas só que tem, por exemplo, o normal aqui, beleza? Eu venho, coloco aqui, coloco o canal, né? No caso ali eu não tenho o microfone conectado no input, então ele não vai aparecer para gravar. Eu venho, coloco aqui, coloco aqui também o REC, aperto, no caso o atalho do teclado é o 3, ou você pode vir aqui e soltar no start que ele vai começar a gravar aqui, né, no play, e vai começar a gravar no canal. No caso aqui eu fiz o que? Eu tenho um violão L, que eu gravei uma figura rítmica nesse violão L, eu mudei um pouquinho no violão R e ele dá uma impressão bem legal, a impressão como se duas pessoas estivessem tocando, né? Você consegue trabalhar um arranjo de um lado e um do outro como se tivesse duas pessoas tocando violão, né? Já é uma maneira legal, uma maneira produzida de você estar fazendo aí a sua gravação, né? Daí você pega o pan aqui, né? Do canal, joga um pan inteiro pro lado direito, e aqui, por exemplo, eu dobrei o canal na hora de gravar o violão de novo e joguei o pan direto pro lado 100% pro lado direito, né? Então, esquerdo, direito aqui, e dois vocais no caso. Eu estou usando o vocal principal e um vocal mais agudinho no caso, né? Aqui no caso do violão, eu fiz uma equalização aqui, bem simples. Dei uma aumentada aqui no agudo, aqui cortei as frequências que eu não gostei. Aqui eu sempre tiro porque é aquele grave meio insuportável que parece quando coloca a mão assim na frente da boca, né? Falar, né? Ele dá é um grave fechado ali, né? Nessa casa. E aqui eu dei
Eu dei um punchzinho ali porque eu adoro essa região mais grave aqui do violão, dependendo de como eu microfono o violão, é claro, né? O outro equalizador do outro canal, ele tá igualzinho, porque eu só dobrei e toquei de uma outra maneira, né? Aqui eu tenho um compressor, no caso o CLA. Em seguida eu tenho a menina dos olhos aqui da produção, né? Que é o Kramer Tape, né? Que é um simulador de tape, simulador de rolo, que ele dá um brilho muito legal e eu costumo usar ele em todos os canais, né? Por último eu tô colocando um limiter aqui, né? No caso, com o release ali bem 0.10 ms, né? Bem só para pegar os picos, né? E não deixar clipar, né? Porque no caso eu gosto de entrar com bastante ganho ali e usar bastante o pré da minha interface. Aqui eu repeti os mesmos plugins, né? Na voz eu estou usando então uma equalização aqui. Aqui eu estou fazendo o mesmo corte até, inclusive, né? Com algumas acentuações que eu achei que combinou para a voz aqui, né? E no caso aqui do backing vocal eu coloquei um pouco mais agudo, só para ele dar uma parecida, né? Aqui um compressor, né? Um compressor tirando um pouco, nivelando a minha voz, por exemplo, quando eu canto baixo, tá passando uma régua ali e eu tô entrando com outro compressor dando um punch. Em seguida, o mesmo CLA 2A, um deesser que serve para tirar a sibilância da voz, né? Por exemplo, todos os S eu dei uma segurada nele ali. Tô usando um delay ali que dá uma profundidade na voz, né? Porém bem discreto, e tô usando de novo aqui um limiter no final. No backing vocal, estou repetindo praticamente os mesmos plugins, porém eu estou fazendo uma equalização um pouco mais aguda ali para ele ser meio aparente, né? Porque ele é um backing mais discreto. Quando eu coloco a voz grave, eu coloco esse vocal agudo, né, uma oitava acima, fazendo uma voz bem mais suave, ele meio que define a minha voz grave, né? Então eu acho muito legal fazer esse tipo de vocal quando o vocal é mais grave. Então tem o vocal mais grave, eu entro com aquela voz mais agudinha, dá uma definida ali, tem hora que até some o agudinho, mas só que no áudio faz toda a diferença isso, né? Essa definição do som depois da maneira que vem. Aqui no caso eu estou mandando todo mundo para um buzz, né? No caso aqui a saída aqui, ó, buzz 3 e 4. Eu abri um auxiliar, um canal de auxiliar, onde eu estou mandando todo mundo aqui para um reverb, para eu ter uma simulação de uma sala, né? Gravei bem sequinho, então eu estou fazendo uma simulação de uma sala ali. Daí no caso do master aqui, fiz uma coisa bem que eu coloco sempre para gravar, que é esse aqui, um plugin aqui, o Stereoizer, que ele serve para dar aquele paneamento legal. Por exemplo, eu posso estar gravando em mono, que ele vai dar uma coisa legal. Quando tá gravando, é muito legal já abrir o canal do master e colocar ele de início e já colocar o limiter em seguida para não estourar nada, porque ele vai dar um tchan na hora que você estiver gravando ali, que você vai entender. Ele dá uma ajuda, ele dá uma qualidade legal na hora que você estiver gravando, né? E depois ali no final da master eu costumo deixar ele sempre no início ali. No caso eu estou usando mais um equalizador aqui, né? Tô puxando aqui um pouquinho dos agudos aqui na master, e tô dando aqui um punchzinho aqui no grave também ali. Em seguida tô usando aqui um compressor, né? Com ataque aqui bem 0.3. Por quê? Porque daí eu já comprimi bastante os violões lá, né? Então aqui eu só quis entrar um pouco dando uma segurada, né? Dando aquele corpo para dar uma mini master. Não chega a ser uma masterização, porque é mais para falar da oficina, né? Não chega a ser uma master, mas chega a ficar bem legal só por causa dele ali. Tem um deesser aqui também que eu coloco sempre no full mix, né? Eu só coloco ele ali mesmo para dar uma segurada em qualquer coisa. Por exemplo, um harmônico meio chato que passe, né? Ele dá
ele dá uma limpada legal, né? Em tudo que eu puxo muito de ganho lá, por exemplo, com o compressor, ele chega ali no final, ele dá uma limpada. Eu gosto sempre de usar um DSer aí no final da mix também. E de novo aqui, né, o meu Kramer Tape, né? Dando aquele brilho final ali, né? Eu uso ele em todos os canais, né? Já deu pra perceber porque eu acho sensacional. Aqui eu tenho, de novo, um limiter, né? No caso, eu poderia até estar puxando um input aqui, ó, para pegar um pouco mais de volume no final, mas só que eu achei que ficou legal já, né? Voz e violão, normalmente vai ser mais fácil você chegar num volume ali se você trabalhar bem as faixas. Se você já gravar o violão com um ganho legal, você já vai ter um resultado massa ali no final depois. E aqui, um meter, né? Que ele é o que, né? Por exemplo, ele vai servir para eu saber se ele está chegando num volume legal, se os RMS tá legal ali, não tá alto demais, né? Normalmente eu não gosto que a música esteja muito alta assim, porque eu gosto de sentir um pouco a dinâmica da música, né? E quando é um rock bem mais pesado assim, eu até gosto de que chegue num volume bem pesado assim, porque eu sinto uma diferencinha ali que dá num punch ali. Porém, é isso que eu usei então para fazer esse tema do edital, né? Então, uma coisa bem legal para fazer, né? Pegue lá, por exemplo, uma cadeia de plugin legal para você estar usando. Equalizador, né? Um equalizador. Um compressor. Tem gente que pode usar ao contrário, eu prefiro usar dessa maneira. Cada um usa da maneira que acha legal, né? Um simulador de tape, né? No caso, você pode estar procurando plugins gratuitos, né? Aqui tudo que eu uso aqui são pacotes da Waves, né? Eu estou usando IK Multimídia também. Daí no caso aqui, sempre eu estou usando equalizador, compressor, eu uso ali um simulador de tape para dar um brilho legal, eu uso um limiter para dar uma segurada para eu conseguir puxar um ganho bem massa de cada canal, né? Para mim não apanhar tanto depois fazendo uma massa, já que é apenas um voz e violão, né? Daí o que eu fiz? Gravei uma levada ali no L, gravei uma levada no R para dar um arranjo bem legal, gravei o vocal normal e gravei um vocal agudinho, porque o vocal principal ele é um pouco mais grave e o agudo ele chega dando uma definida nesse vocal, né? E daí aqui no vocal eu tenho um compressor dando uma nivelada, né? Por exemplo, tudo que eu cantei um pouquinho mais baixo aqui, pegou aqui, né? Ele vai dando uma nivelada ali, porque tudo que eu cantar baixo ele vai estar num volume que vai ficar legal perto do volume onde eu tô cantando com um volume melhor, né? Então ele nivela e depois eu tô entrando com um CLA que eu tô dando aquele punch igual o canal do violão, um DSer para voz, um delay, né? Sempre aqui essa cadeia é muito interessante porque sempre você vai colocar o efeito depois do compressor, lembre-se disso. E aqui eu tô repetindo as mesmas coisas no back vocal, só mudei um pouquinho aqui o equalizador. Então, uma passada meio por cima aí, né? Ficou um resultado legal aí da coisa, né? Eu acho que você pode estar fazendo desse jeito, aprendendo aí em qualquer tipo de software, né? Que se você tiver ali. E boa, né? Vamos começar. O que devo comprar? Como começar meu home studio? Bem, pessoal, chegando aqui ao final dessa oficina, né? Para mim foi muito legal aí ter falado um pouco sobre o meu trabalho, né? E poder ter ajudado aí quem quer começar o seu próprio home studio, né? Espero que vocês tirem proveito dessas informações, né? E vamos fazer música, né? Vamos gravar, vamos registrar canções aí, porque o mundo é muito melhor com música, né? Até mais, brigadão!